Pois bem, esse exercício aqui ele trata de um problema envolvendo reação e reciclo ao mesmo tempo. Pois bem, consideremos então a desidrogenação do propano a propileno mais hidrogênio no reator catalítico. Algumas informações foram fornecidas, como por exemplo a conversão global, né, desse processo. Então, o processo ele terá que ser projetado para uma conversão de 95% do propano. Significa dizer que dos 100% de propano alimentado, 5% vão sair na corrente de produto. Né? Os produtos da reação são separados em duas correntes. A primeira que contém hidrogênio e o propileno e 0,55% do propano que deixa o reator. Então aqui é uma relação dada, fornecida, importante. É considerada a corrente de produto. A segunda, que contém o resto do propano não reagido e 5% do propileno da corrente do produto. Então, esse 5% do propileno da corrente de produto, outra relação aqui fornecida. Sendo que essa corrente ela é reciclada para o reator. Portanto, configurando aí um reator seguido de um separador que em duas correntes. Uma é a corrente do produto e a outra de reciclo que retorna se juntando à alimentação virgem e alimentando o nosso reator. Calcule a composição do produto, a razão óleos reciclados por mol de alimentação virgem e a conversão no reator. Pois bem, isso aqui ilustra exatamente aquele enunciado. Né? A partir daquele enunciado, nós podemos então aqui obter o nosso fluxograma do processo, bem como definir as fronteiras nos locais possíveis de balanço, 4 balanços possíveis. Logicamente poderíamos ter algumas outras variáveis além desses, né? Mas basicamente 4 balanços necessários aí para a solução do problema. Temos aí as incógnitas listadas, todas as informações foram fornecidas com base no enunciado. Lembrando que temos aqui destaque para duas relações fornecidas no enunciado. Né? Fazer a interpretação corretamente dessas informações e listá-las juntamente com suas variáveis aqui rotuladas é fundamental para a solução correta do problema. Temos então agora fazendo a análise dos graus de liberdade, um procedimento aqui interessante a ser adotado daqui adiante, que é o seguinte: iremos adotar, como mostrado anteriormente, nós podemos adotar tanto um balanço com base em espécie molecular quanto em espécie atômica. Pois bem, o que iremos fazer é o seguinte: vamos resolver todos os balanços do tipo o que entra igual ao que sai. Essa estratégia será possível simplesmente adotando um procedimento que é usar um balanço em base em espécie atômica para o reator e o global. Né? Ou seja, para o reator e para o global, porque o global também inclui o reator no seu interior. E fazer um balanço de espécie molecular para os demais. Assim, todos os nossos balanços serão do tipo o que entra igual ao que sai. Facilitará muito a nossa solução. Fazendo a análise dos graus de liberdade para o sistema global, seguindo esse raciocínio que é para espécies atômicas, teremos apenas duas equações de balanço, já que tem apenas carbono e hidrogênio desenvolvidos na minha reação. As incógnitas aqui listadas no balanço global são apenas N6, N7 e N8, 3 incógnitas. Foi dada uma relação que diz que tem uma conversão total aí na global de 95%. Então, uma relação fornecida nos dará aí um grau de liberdade de 0. Significa que eu posso resolver o balanço global para obter os valores de N6, N7 e N9 com base exclusivamente em duas equações de balanço, uma para o carbono e uma para o hidrogênio, e uma relação que é essa de 95% global de conversão. Fazendo a análise com a mesma linha de raciocínio espécie atômica para o reator, eu tenho aqui no reator 5 incógnitas envolvidas, não é? Tenho na alimentação N1 e N2, não são conhecidos, e temos na corrente de saída do meu reator N3, N4 e N5. As equações de balanço envolvidas são as mesmas duas espécies atômicas, não é? Carbono e hidrogênio, portanto, trata-se de um grau de liberdade aqui igual a 3, 5 menos 2. Fazendo a análise dos graus de liberdade para o ponto de mistura e para o separador, iremos adotar aqui o balanço em base molecular, já que não há reação. No ponto de mistura, nós temos aqui como incógnitas N1 e N2, N9 e N10. Portanto, eu tenho 4 incógnitas. As espécies moleculares envolvidas nessas correntes são apenas o propano e o propileno, duas espécies moleculares. Então, são apenas duas equações. Não há uma relação fornecida aqui.
né? Existe uma relação entre a corrente N10, mas essa relação é com N7, e N7 não entra nesse balanço, não posso usar essa relação. Portanto, o grau de liberdade igual a 2. Né? Se você disser, mas se eu usar a relação N7, tudo bem, mesmo que você conheça N7, essa relação não faz parte do balanço, né? E essa análise de grau de liberdade aqui, ela é para o balanço no ponto de mistura. A relação N7 e N10 é para o balanço no separador. Pois bem, fazendo a análise agora para o separador, eu teria aqui 8 incógnitas, né? N3, N4 e N5 na alimentação do separador, e nas saídas eu teria N6, 7, 8, 9 e 10. Dá um total de 8 incógnitas. Né? Eu tenho aqui 3 equações de balanço, já que eu tenho 3 espécies moleculares, o propano, o propileno e o hidrogênio da relação aqui na minha reação. Lembrando que o meu reator não tem uma conversão de 100% e, obviamente, o que justifica eu ter esse reciclo e o que justifica também eu ter reagentes na minha corrente de produto. Pois bem, aqui eu conheço duas relações. Uma, a relação entre a corrente N10 e N7. Foi fornecida no meu enunciado e eu listei aqui e rotulei devidamente. E a outra, relação entre N3 e N6. Com base nessas informações, nós chegamos a um grau de liberdade aqui de 3. Porque fica claro no roteiro de solução do nosso problema que eu terei que partir pela solução do global. Quando eu resolver o meu global, eu passo a conhecer N6, N7 e N8, o que faz com que eu possa ir agora ao meu separador, eliminando essas 3 variáveis, meu grau de liberdade cai para 0. Então é possível resolver posteriormente no separador. Após a solução no separador, tanto faz eu resolver no reator quanto no ponto de mistura, porque eu passo a conhecer variáveis que vão levar tanto no meu reator o grau de liberdade a 0, em função de eu conhecer agora aqui N3, N4 e N5, como resolver aqui no ponto de mistura, porque eu passo a conhecer também as variáveis N9 e N10. O grau de liberdade também vai para 0. Então, tanto faz reator depois o ponto de mistura. Importante é partir do global seguido do separador. Fazendo para o global, né, a primeira etapa de qualquer balanço é aplicar a relação fornecida. E a relação ela diz que 95% da conversão do nosso propano ela é atingida no processo global. Como a corrente de propano na saída corresponde a N6, e eu sei que N6 então ela é 5% do que alimentou, já que 95% foram convertidos. Então aqui eu tiro o valor de N6, 5 mols C3H8. Lembrando que aqui eu estou adotando uma base de cálculo, 100 mols na alimentação, já que não foi nada, não foi fornecida e eu tive que adotar uma base de cálculo. Fazendo agora, eu disse que eu precisaria então de uma relação, é o primeiro que eu faço, e agora de 2 equações de balanço, um para o carbono e para o hidrogênio, são os seguintes passos. Para o carbono eu sei que de 100 vezes 3, que alimentam, porque eu tenho 3 carbono para cada mol de C3H8, então tenho 100 vezes 3, deve ser igual. Carbono aqui na molécula na corrente N6 eu tenho 3 para cada N6, então eu tenho 3 N6, mais N7 eu tenho aqui 3 para cada N7 também. Então, tem essa relação de 3N7. Como eu conheço já a corrente N6, a única incógnita passa a ser N7, eu obtenho o valor de N7 aqui igual a 95 mols de propileno. Pois bem, fazendo o balanço para hidrogênio, mesmo linha de raciocínio, eu tenho 8 moléculas de hidrogênio para cada carbono que alimentou. Se eu tenho 100 de alimentação, eu tenho 8 vezes 100. A mesma linha de raciocínio, com relação a N6, eu tenho 8 de N6. Eu tenho 6 de N7 e eu tenho 2 de N8. Como eu já conheço as minhas correntes N6 e já conheço a minha corrente N7, aqui eu obtenho o valor de N8, 95 mols também de propileno. Me desculpa que não na verdade, N8 é hidrogênio. Desculpa aqui, hidrogênio. Pois bem, seguindo o nosso procedimento de roteiro, aqui próximo então é o separador.
No separador eu tenho então aqui 8 incógnitas, lembrando que meu grau de liberdade agora foi para 0, porque eu passei a conhecer N6, N7 e N8 da solução do global. As equações envolvidas seriam aqui uma para cada uma das espécies moleculares, agora o balanço passa a ser em base molecular, e eu tenho duas relações. Como eu tenho relação, a primeira coisa a fazer é adotar as relações. Uma relação me diz que N6 é igual a 0,0555 N3. Como eu conheço o N6 do balanço anterior, tiro o valor de N3. Pois bem, uma outra informação foi dada, né, que a relação entre N10 e N7, 5% dessa corrente, então está aqui explícita. Como eu já obtive o valor de N7 no balanço global anteriormente mostrado, né, apresentado, eu obtenho aqui o valor de N10. Pois bem, agora sim eu vou para as equações de balanço. Eu disse então que eu usaria duas relações, eu usei as duas relações e usaria 3 equações de balanço. E aqui estão as 3 equações de balanço. Uma para o propano, a outra para o propileno e a outra para o hidrogênio. A do propano me diz que no meu separador eu entro com N3 e saio com N6 mais N9. Como eu já conheço N3 e já conheço N6, eu obtive aqui o valor de N9. Para o balanço no propileno, eu sei que N4 alimenta de propileno no meu separador e eu saio com a corrente N7 e N10. Portanto, eu tenho, como eu já conheço os valores de N7 e de N10, eu obtenho aqui o valor de N4. Fazendo o balanço para hidrogênio, mesma linha de raciocínio, no separador alimento N5, eu saio com N8 e não tenho hidrogênio no reciclo, portanto N5 é igual a N8, já foi obtido o valor de N8, portanto aqui eu estimo o valor de N5. Pois bem, o próximo passo agora seria resolver ou no reator ou no ponto de mistura eu posso optar. Vamos optar pelo ponto de mistura, é mais simples. Fazendo o balanço aqui para ele, eu identifico que uma vez conhecidos N9 e N10, meu grau de liberdade caiu para 0 na minha linha de raciocínio anterior. Vamos ver se isso é verdade. Aqui diz que eu preciso de apenas 2 balanços, um para o propano e um para o propileno. Se isso é verdade, eu aplico esses 2 balanços e terei que resolver meu problema. Vamos ver. Para o propano eu tenho na alimentação 100 mols, tenho de saída N1 e tenho também na alimentação N9. Então 100 mais N9 tem que ser igual a N1. Já conheço N9. Tiro aqui o valor de N1. Balanço para propileno diz que eu estou alimentando propileno aqui N10, né? Não tenho propileno sendo alimentado, e N10 tem que ser igual a N2, que é a saída. N10 é conhecido, estimo aqui o valor de N2. Um pequeno errinho, né, que é N2. Pois bem, feito isso, eu já estimei então todas as variáveis do meu problema. Identifiquei que N1 e N2 e todas as demais nos balanços anteriores. É possível então obter a razão de reciclo, que é nada mais do que a corrente de reciclo sobre a corrente de alimentação virgem. Lembrando que reciclos são N9 mais N10 e que a alimentação virgem é igual a 100. Daqui eu tiro uma relação de aproximadamente 900 por 100, que dá quase 9 mols de reciclo para cada mol de alimentação virgem. E é isso, né, essa alta taxa de reciclo e a boa capacidade de separação do meu separador aqui adiante, que faz com que eu tenha então aí uma alta conversão. Lembrando que a conversão no reator é dada pela relação entre o que alimentou de propano menos o que deixou, né? Aqui, ou seja, aquilo que alimentou menos o que não reagiu, ou seja, aquilo que efetivamente reagiu. Né? Essa relação N1 menos N3 me dá quanto de propano reagiu dentro do meu reator, dividido por quanto que alimentou. Eu tenho aqui uma relação que vai dar 9,6%. Então vou ter uma conversão no reator de 9,6% para uma conversão de 95% global. Veja aí a importância do reciclo. Finalizo aqui então.